Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a possibilidade da inclusão do Alexandre de Moraes na lista de alerta vermelho da Interpol, hein? Olha que coisa que pode acontecer aqui. O Chiquini, que é um advogado muito ativo nas redes sociais, eu acho que ele tem um canal no YouTube também, ele falou sobre isso aqui, sobre a possibilidade do Trump incluir o Moraes na lista vermelha da Interpol. O que quer dizer isso? Lembra daquele pedido que a Rumble Media e a Trump Social, a Trump Media, fizeram lá nos Estados Unidos, né, na ação deles? Como eu expliquei, eles já ganharam a ação, já foi determinado no Tribunal Americano que a ordem do Alexandre de Moraes é totalmente legítima, não tem validade americana, mas aí eles fizeram os pedidos adicionais. Depois disso, teve uma entrevista do cara, do advogado da Rumble e da Trump Social, né, explicando a estratégia deles, e essa estratégia pode acabar levando o Alexandre de Moraes a cometer um crime nos Estados Unidos. Ou seja, isso é que é o ponto da história, né? A gente mencionou na época a questão da indenização. Isso é uma coisa séria também, mas vocês sabem, indenização é pagamento em dinheiro. Se acontecer, se o Alexandre de Moraes for condenado por a pagar, a restituir esse negócio, ele pode ter bens confiscados e coisa e tal, mas ser preso não, tá? Não se aceita prisão por dívida, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Aliás, pouquíssimos países no mundo aceitam prisão por dívida, né? Agora, o que ele ressaltou é que tem um dos pedidos aqui, ó, que na verdade vai um pouco além. Quando a gente falou que que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações. Isso daqui pode abrir caminho, caso esse pedido seja aceito pela justiça americana, e caso o Alexandre de Moraes depois faça uma ação qualquer de censurar mais alguém, de exigir que mais alguma empresa americana tenha sede no Brasil e coisa e tal, isso pode abrir caminho para uma ação criminal contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele pode ser condenado criminalmente. E aí sim, ele vai entrar para a lista de difusão vermelha da Interpol. Ele vai ser preso no Brasil? Não, porque né, ele é natural do Brasil, não vai ser extraditado e coisa e tal, mas ele nunca mais vai poder botar o pé fora do Brasil. Essa notícia foi sugerida por Iomil, Pacote Grande e Bonito do Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a coisa, né? Eu tinha lido já fiz um vídeo sobre esse pedido do Trump, expliquei isso em detalhes, abri a petição toda que eles fizeram, eu expliquei que não é uma nova pedido, não é um novo processo contra o Alexandre de Moraes, é uma nova petição dentro do mesmo processo. Como a justiça lá nos Estados Unidos já reconheceu que as ordens que foram dadas pelo Alexandre de Moraes são totalmente inexequíveis, são totalmente inválidas, eles pediram então mais algumas coisas nesse processo, né? E aí uma coisa me chamou a atenção, que era justamente a questão que conceda indenização por danos comerciais, reputacionais e a liberdade de expressão. Ou seja, assim, eles pediram várias coisas aqui, né? Primeiro que o Alexandre de Moraes não possa mais dar esse tipo de ordem, que essas ordens todas, essa de agora e qualquer outra que venha a ser dada pelo Alexandre de Moraes, já seja declarada inválida de pleno direito, para evitar ter que entrar com uma ação cada vez que o Alexandre de Moraes fizer uma merda, né? E aí, a outra coisa que conceda indenização por danos comerciais, porque lembra, o Rumble é uma empresa que está lá nos Estados Unidos, ela não tem obrigação nenhuma de estar no Brasil. Então, quando o Alexandre de Moraes censurou o Rumble no Brasil por conta de não ter um escritório no Brasil, de não ter uma representação no Brasil, ele está ferindo a liberdade de expressão. Por quê? Porque não tem lei nenhuma no Brasil que exija que você tenha uma representação aqui no Brasil para operar uma rede social. Não existe essa lei, não tem essa lei em lugar nenhum. Ou seja, foi uma lei retaliatória, né? E isso levou a prejuízos ao Rumble, né? E aí eles querem a recuperação desse prejuízo. Isso daqui, evidentemente, é uma coisa muito ruim. Isso dá uma grana, eles podem cobrar um dinheiro do Alexandre de Moraes. E até para o Alexandre de Moraes responder a isso na justiça americana, é uma coisa cara, isso sai caro no final das contas, né? Mas prisão não resultaria disso. Por quê? Porque isso é dívida, né? Se ele ficar devendo, vai ficar devendo, podem correr atrás de bens dele, podem até colocar ele na lei Magnitsky, tentar tirar bens deles e coisa e tal. Mas, em princípio, ele não seria preso, não seria um processo criminal, né? Para quem não conhece, a justiça você divide em dois pedaços principais, né? Civil e a criminal. A civil é justamente questão de indenização, família, coisa. Em tese, não tem crime, são violações, digamos, mais leves. Tem indenização,
Você tem que pagar dinheiro, você perde dinheiro, ganha, vende, coisa e tal, tem, né? É toda a parte civil da coisa. E tem a parte criminal. A parte criminal, ela começou exatamente com a questão religiosa, tá? O primeiro Código Penal foi inspirado nos pecados capitais e coisa e tal. São aquelas atividades muito graves que o Estado entende que tem que ter uma punição muito maior, porque são tão graves que tem que ter uma punição muito grande, né? Então, por exemplo, assassinato é um crime, né? Você não vai só indenizar o cara, você tem que prender o cara, né? Eu, particularmente, discordo dessa visão. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu acho que tudo deveria ser indenização. Mas eu sei que eu sou voto vencido nisso, eu sou garantista demais. Eu vou falar para vocês aqui que eu acho que cadeia é um absurdo, não devia ter cadeia. Ninguém deveria ir para cadeia. Todo mundo deveria ficar devendo dinheiro, deveria ser controlado por pagamento de dívida. O pessoal não gosta dessa minha visão, mas essa é a minha visão. Eu sou libertário, eu não sou conservador. Agora, a justiça atualmente é assim, né? Em vários países do mundo você tem a parte civil e a parte criminal. Na parte civil é muito difícil você ir para a cadeia. A única situação em que você vai para a cadeia na parte civil é não pagamento de pensão alimentícia. Isso é uma exceção da exceção, porque embora seja um caso civil, né, é o pai da criança e coisa e tal, a justiça entende que é um caso excepcional, porque a criança vai ficar sem comida e coisa e tal. E você pode concordar com isso, você pode discordar, mas a verdade é que a única situação no ramo civil que uma pessoa vai para a cadeia é não pagar pensão alimentícia. Agora, a criminal é outra história. Os crimes seriam coisa mais grave, é matar, ferir, sequestrar, roubar, não sei o que lá. Aí você tem que pegar a cadeia, ou tem outras punições também, né? No passado já teve punições muito piores, né? Enfim, o fato é que, por enquanto, até aqui, essa questão toda é na área civil, não tem nada criminal aqui. Agora, a questão que eles colocaram aqui é que reconhece a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações. Isso pode indicar que o Alexandre de Moraes, ao ferir a primeira emenda, ao ferir o direito à liberdade de expressão americano, ele pode ser condenado criminalmente por censura lá nos Estados Unidos. E aí, ou seja, isso foi o que explicou o advogado da Rumble e também o Chikine explicou aqui que é a armadilha que o Alexandre de Moraes, que o Trump está preparando para o Alexandre de Moraes, ou seja, além da lei Magnitsky, existe essa outra possibilidade, que é essa ação lá nos Estados Unidos. Ele ficaria responsabilizado pessoalmente por quaisquer crimes que ele cometeu, por qualquer coisa que ele cometeu, e embora isso é pouco provável que seja atuado retroativamente para as ações que ele já fez indevidas contra o Rumble e contra outras coisas, se ele descumprir a lei judicial, ou seja, se ele fizer mais uma censura desse tipo, se ele exigir mais uma vez que o X tenha representante no Brasil censurando o X aqui no Brasil, se ele fizer mais uma coisa desse tipo, aí lá nos Estados Unidos você descumprir uma decisão judicial é crime. Aqui no Brasil também, tá? Descumprir decisão judicial é crime. Então, nesse caso, ele poderia ser processado criminalmente. E sendo processado criminalmente, ele poderia ser condenado e poderia ser colocado numa lista de alerta vermelho da Interpol, poderia ser proibido de sair do Brasil. Olha, a gente está falando de coisa que ainda vai levar tempo, tá? Primeira coisa, tem que ver se o juiz vai aceitar esses pedidos aqui da Rumble e da Trump Social, tá? Por enquanto, os advogados pediram isso para o juiz, né? O juiz vai ter que analisar isso aqui, ver se cabe, coisa e tal. Se o juiz determinar que sim, que cabe isso daqui, criou-se a armadilha para o Alexandre de Moraes. Se ele fizer qualquer outro pedido de censura contra americanos, contra empresas americanas, aí, meu amigo, aí o caminho já é mais rápido. Aí o pessoal já vai processar ele criminalmente por lá, e aí ele sendo processado criminalmente, ele perdendo na justiça de lá, porque a alternativa que seria ele contratar um advogado, ele lá prestar depoimento, ele se defender na justiça americana, ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente ignorar a ordem da justiça americana, vai acabar sendo decretado um criminoso lá nos Estados Unidos, e aí, meu amigo, um abraço. Ou seja, isso resolve de um jeito ou de outro. Porque resolve do jeito A. Se o Alexandre de Moraes parar de ser proibido de censurar as redes sociais e coisa e tal, censurar as pessoas, a gente já ganhou. Já é o que a gente quer. A gente não quer censura, a gente quer justamente que o STF pare de censurar as pessoas. Se, por outro lado, ele insistir em censurar as pessoas, ele vai ser decretado um criminoso e pode entrar para a lista vermelha da internet junto com a Carla Zambelli. Vai ser muito engraçado. Eu queria muito ver a Daniela Lima dando essa notícia, cara. Ia ser muito engraçado isso. Mas, de novo, calma. Isso é coisa que pode acontecer lá no futuro. Não é algo que vai acontecer, sei lá, mês que vem ou daqui a 2 meses. Se isso vier a acontecer, vai ser lá na frente. Mas não deixa de ser uma visão legal, não é não?